Oi, chegando aqui com um recadinho tradicional para te dizer que esse é o episódio 7 da série Memórias, o penúltimo da primeira leva publicada em 2019, que eu tô republicando agora com novo tratamento de áudio e todas as locuções regravadas. A série Memórias volta no dia 5 de janeiro com episódios inéditos e no aquecimento para essa nova leva a gente vai ouvindo a leva de 2019. Esse episódio de hoje é sobre a cobertura do acidente com o avião da Chapecoense, uma conversa com a Lívia Laranjeira e participação especial do Jader Rocha. Vamos nessa? O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. 9.000 pies, señorita. Vectores. Está a 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro, conversando com quem esteve lá. Nesse episódio, um caso recente e muito marcante, a queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia em novembro de 2016. Um desastre aéreo com 71 mortos e 6 sobreviventes. Quem guia a gente nessa história é a Lívia Laranjeira, que viajou um dia antes para Medellín e foi a primeira repórter brasileira a noticiar a tragédia direto da cidade colombiana. Aconteceu alguma coisa, a gente ainda não sabe bem o que, mas o avião perdeu contato com a torre de controle do aeroporto. E chovia bastante em Medellín naquela noite. Aquele estresse, você fica sem entender direito e você não quer acreditar. Você sabe que essa é uma série sobre memórias e eu tenho certeza que a sua memória ainda está bem arejada em relação ao tema desse episódio. Eu sei disso porque assim que eu anunciei o episódio no Twitter, a reação das pessoas foi na linha "Você vai me fazer chorar de novo". E eu acho possível que isso aconteça, eu mesmo tenho uma relação pessoal forte com essa tragédia, eu perdi um grande amigo, perdi também um colega querido que trabalhava em outro estado, mas na equipe que eu ajudava a coordenar na época, então pode ser que em um ou outro momento esse episódio tenha um tom um pouco mais pessoal do que você está acostumado a ouvir na série Memórias. Tem a ver com um assunto que a gente já debateu várias vezes aqui no podcast, que é o envolvimento do jornalista com a pauta, com a cobertura. E nesse caso não dá para eu fingir que eu tô olhando de fora, imparcial, isso não existe, né? O impacto também foi muito grande para mim. Mas a intenção não é fazer ninguém chorar, então a gente vai tentar caminhar pelos bastidores dessa cobertura de olho no jornalismo. E nesse ponto a Lívia Laranjeira vai ser fundamental, porque o relato dela é bem rico e é claro que ainda tá tudo muito vivo na memória dela. Esse caso aconteceu no dia 28 de novembro de 2016, uma segunda-feira, por volta das 10 da noite no horário colombiano. Aqui no Brasil já era madrugada de terça-feira, dia 29. E só pra gente contextualizar, até aquela noite, a Chapecoense era um time de futebol em estado de graça, que vinha nas temporadas anteriores subindo de divisão no Campeonato Brasileiro, tinha se mantido na Série A para aquele ano de 2016 e, mais que isso, vivia o sonho de disputar um título internacional pela primeira vez, a Copa Sul-Americana. A Chape faz história e passa para a semifinal. Conseguiu uma classificação heróica para a final daquele torneio, eliminando o San Lorenzo da Argentina na semifinal, San Lorenzo que tinha sido campeão da Libertadores 2 anos antes, e a delegação estava viajando para a Colômbia para o primeiro jogo da decisão contra o Atlético Nacional. Depois da parada em Santa Cruz de la Sierra, o time catarinense pegou um voo fretado, o voo 2933 da Lamia, uma companhia pequena, fundada na Venezuela, que depois se mudou para a Bolívia. E são realmente um equipo muito lutador e eu creio que vamos a volver com buen resultado. Aqui é o goleador. El goleador, el chapecoense, el goleador jugando la primer final de la Sudamericana. ¿Qué tal el vuelo? ¿Qué tal en la mía? Uma final muito importante para nós, conduzido pela Lamia, nós estamos bem. Vamos que vamos.
O piloto, que também era um dos donos da companhia, fez uma opção de economizar no combustível. E como outra aeronave pediu prioridade de pouso, ele teve que dar uma volta, houve uma pane seca, o combustível acabou e o avião caiu. Agora são 4h10, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações... A aeronave da LAMIA tentava se aproximar do aeroporto José Maria Córdova, em Rio Negro, nos arredores de Medellín, mas caiu e bateu num morro chamado Cerro El Gordo. Das 77 pessoas que estavam a bordo, 71 morreram, incluindo 19 jogadores, 14 integrantes da comissão técnica, 9 dirigentes, 2 convidados, 7 tripulantes e 20 jornalistas. 6 pessoas sobreviveram, os jogadores Neto, Follman e Alan Ruschel, os tripulantes Ximena Soares e Erwin Tumiri, e o jornalista Rafael Hensel, que de forma inacreditável morreu pouco mais de 2 anos depois. Em 2019, ele teve um infarto quando jogava bola com os amigos. Dividimos muitas transmissões, seguimos amigos. O cara sobreviveu à queda do avião da Chape e ontem, jogando bola, nos deixou aos 45 anos. Os nossos corações estão despedaçados, Rafa. Na época do acidente, eu trabalhava na redação do Globoesporte.com e participei da cobertura, não no local, mas ajudando na retaguarda no Rio de Janeiro. Várias pessoas que trabalhavam comigo viajaram, o Vicente Seda, o Leonardo Lourenço na Colômbia, a equipe que se deslocou para Chapecó com a Amanda Kestelman, o Janir Júnior, o Felipe Costa, o Davi Abramveste, o Caê Mota, que depois se mudou para Chapecó e passou um bom tempo lá. Todo o pessoal da afiliada do GE em Santa Catarina, a equipe chefiada pelo Vitor Vieira, com o Madruga, a Dani, enfim, eu estou citando esses nomes todos que fizeram a cobertura para o site, porque são pessoas com quem eu convivi por muito tempo e que também poderiam contar essa história aqui. Mas a escolha da Lívia Laranjeira foi por causa dessa peculiaridade de ela ter ido para Medellín antes do acidente. Então ela foi a primeira repórter brasileira a dar a notícia lá do local. E depois ela passou 2 semanas lá, mergulhada nessa cobertura. A Lívia já falou bastante sobre esse caso e eu agradeço muito a ela por ter sido generosa comigo de mais uma vez lembrar essa história que eu sei que não é fácil de reviver. A gente conversou em São Paulo, foi uma combinação meio na correria para aproveitar o meu último dia de uma viagem para São Paulo e ela estava voltando de uma viagem, mas deu tudo certo e eu fui até a casa dela para a gente bater um papo. Na plaquinha estava dando aqui até o 1100. Valeu, amigo, obrigado. Obrigado. Até mais. Falou, cara. É aqui no primeiro segundo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Lívia? Isso, Lívia. Você é o? Rodrigo. Ela me recebeu numa tarde de segunda-feira, que inclusive era o dia do meu aniversário. Oi, Lívia. Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo. Tudo bom? Como Tudo você tá? bem, e você? Que bom te conhecer pessoalmente. Nossa, fica à vontade. ótimo. Obrigado. Eu gravei esse Oi Lívia pra usar no episódio que eu sempre uso a chegada, mas já vou parar de gravar. Ai, feliz aniversário! Ah, obrigado. Desculpa. Nem eu lembro que é meu aniversário. Você sabe que não era... O relato da Lívia, na verdade, começa uma semana antes do acidente, porque ela tinha ido para Chapecó para cobrir o jogo da volta da semifinal da Sul-Americana contra o São Lourenço. Naquele momento, ela ainda não sabia que ia para Medellín. Foi essa cobertura em Santa Catarina que credenciou a Lívia para a viagem à Colômbia. E para vocês verem como as coisas funcionam no jornalismo, ela quase não foi para Chapecó. Foi muito louco, porque eu fui a terceira repórter escalada para essa viagem. A princípio, eles escalariam um repórter só para fazer a semifinal da Chapecoense contra o São Lourenço, era o segundo jogo, que era numa quarta-feira. Aí eles perceberam que no domingo anterior ia ter um jogo da Chape contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A ideia óbvia é, a gente manda um repórter de São Paulo, esse repórter faz a transmissão no domingo e fica pro jogo contra o São Lourenço. O primeiro repórter escalado que faria o jogo contra o São Lourenço era o Caparica. E naquela época, o Caparica cobria Stock Car, só que tinha corrida naquele fim de semana anterior. Então ele não podia ir no fim de semana anterior para fazer o jogo contra o São Paulo. Aí escalaram o Crespo. Aí eu acho que o Crespo ficou doente. Eu nem me lembro exatamente o que aconteceu, mas acho que foi isso. Ele ficou doente. E aí eu fui a terceira.
Então eu fui para Chapecó no sábado, eu nunca tinha ido a Chapecó, foi minha primeira viagem a Chapecó. Fiz o jogo contra o São Paulo no domingo e na segunda a gente já começou a esquentar a cobertura para o jogo contra o São Lourenço. Era um jogo de transmissão nossa, do Sport TV, não era exclusivo, mas a gente transmitia. Então a gente começou já a esquentar e assim, entrevistar ídolos do passado, ídolos do presente, era uma situação muito nova. Todo mundo que você entrevistava, as pessoas sorriam, o olho brilhava. Então, assim, a gente subia pro café da manhã, sentava na mesa do lado, batia papo. Foi até uma coisa muito especial pra mim, porque eu tava no começo, assim, da minha trajetória como repórter no Sport TV. Eu tava 2 anos como repórter em São Paulo. E aí ver que, por exemplo, o Caio Júnior já te conhece, sabe? Já te cumprimenta, já sabe quem você é. Conversar com as pessoas, reconhecer as pessoas. Eu também não conhecia o time da Chape, então... E aí a gente foi aproveitando esses momentos também para produzir as nossas reportagens e para crescer para o jogo, né? E aí teve o jogo que foi espetacular, assim, em termos de história. Quando Danilo entrou em campo, ele parecia pedir por um milagre. O 0-0 classificava a Chapecoense para uma final inédita de um torneio internacional. E aí teve o surgimento de um herói. 48-23. A gente vai terminar esse jogo, se Deus quiser, com uma grande vitória da Associação Chapecoense de Futebol. Vai partir Cauteruccio, jogou pra dentro da área, sobrou. Não! Meu Deus, Danilo! Meu Deus, Danilo! Deus, Danilo! Voltou, bateu em cima do Neto! O Danilo salva a Associação Chapecoense de Futebol! Eu não acredito! Danilo, de pé! Fez uma defesa incrível! Eu vou levantar de pé porque vai acabar o jogo! Vai acabar o jogo! Nós vamos pra final, torcedor! Nós vamos pra final! Danilo vai jogar essa bola! Olha aqui, torcedor! Olha o que tá acontecendo! A gente ouviu um trecho da reportagem da Lívia no Globo Esporte no dia seguinte e essa foi a famosa narração do Rafael Hensel de uma defesa histórica e trágica, né? Porque, obviamente, se essa bola entra no último lance do jogo, a Chape seria eliminada e não iria para a final. Você sabe que é curioso que antes do jogo, em algumas transmissões, a gente costuma entrar no vestiário para fazer imagens, aquela imagem padrão assim da camisa, da chuteira, tudo já preparadinho. E aí eu entrei com o cinegrafista naquele dia, normalmente eu não entro. Eu entrei e aí eu fiz algumas fotos e eu fiz justamente assim, a do Danilo foi a primeira. E que depois você fica pensando, é inevitável, assim. Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Imagina, E se aquela bola tivesse entrado? Claro que se aquela bola tivesse entrado não teria viagem para Colômbia, mas é uma associação meio doida de fazer, né? Se a gente for relacionar todas as vezes que um acaso poderia ter impedido uma tragédia, é um negócio de enlouquecer. E o fato é que ali naquele momento estava todo mundo eufórico, inclusive a Lívia. Ela já tinha trabalhado no projeto Passaporte do Sport TV na Costa Rica durante a Copa do Mundo, mas nunca tinha feito uma viagem internacional como repórter. A Lívia e o produtor Fabrício Crepaldi seguiram naquela cobertura, só mudou o cinegrafista, que em Chapecó era o Luiz Felipe Silveira e para Medellín foi o Erci Moraes. Quando ela recebeu a notícia de que faria a viagem, é claro que era só alegria, né? Eu acho que foi lá pela quinta-feira, talvez sexta, que eu soube que meu chefe me ligou e falou que a gente tinha feito um excelente trabalho naquela semana e que, em virtude disso, eles manteriam a equipe para a cobertura da final da Sul-Americana. Então, quando eu soube, eu lembro que assim, eu fiquei muito feliz, mandei mensagem para minha mãe, vou para Medellín e tal. Não dá para não pensar que essa equipe poderia estar no voo da Lamia. Mas eles foram um dia antes da Chape justamente para dar tempo de se preparar e pegar a chegada da delegação. Porque, de fato, a gente produz conteúdo nessa chegada. Eu saí daqui no domingo de madrugada, cheguei lá na segunda de manhã. Na própria segunda, eu já estava entrevistando o torcedor do Atlético Nacional nos arredores do estádio. E também tem uma questão burocrática chata de comprar chip de celular, pro LiveView, ver se está tudo funcionando normalmente. O LiveView é o aparelho que a gente usa para entrar ao vivo, né? É uma tecnologia via chip de celular. Então a gente não podia perder aquela chegada
E aí foi isso que a gente fez. Claro que tem uma vantagem também de você estar no voo com a delegação, até de convívio com os jogadores. Então, no seu caso, talvez nem tanto, porque você já teve esse convívio na semana anterior. Mas eu fiquei frustrada. Eu lembro que lá em Chapecó, o Giba, que era um dos assessores, veio falar com a gente. Normalmente tem um revezamento de quem é o assessor que viaja, e eram o Giba e o Kleberson, os 2 assessores da Chapecoense. E aí o Giba veio todo empolgado falar com a gente que naquela viagem específica eles tinham decidido mandar os 2. Vai todo mundo no nosso voo, vocês vão também? Aí a gente falou, não. E aí a gente, assim, aquela frustração, claro. Poxa, vamos largar atrás na cobertura. Porque embora a gente tivesse tido esse contato lá em Chapecó, mas você pensa, vai que rola alguma coisa, algum papo diferente, alguma informação que a gente perde porque a gente não tá lá. Mas você foi de Chapecó direto, você voltou para São Paulo? Não, eu voltei a São Paulo, então eu voltei, e isso é uma outra coisa, assim, até arrepia quando eu lembro. Porque eu tenho medo de... Hoje em dia eu já me acostumei, mas eu sempre tive medo de avião. E aí eu lembro que eu voltei de Chapecó para cá, no mesmo voo da Chape. Eu tenho as minhas superstições quando eu entro num avião. E uma delas era a coisa do time. Se tem um time, você fica seguro. O avião não vai cair com o time dentro. Coisa, né? E depois você fica pensando nisso, assim, é muito, muito assustador, muito bizarro. Imagina. E aí eu vim pra cá no sábado, só troquei a mala, troquei as roupas. No domingo de manhã eu ainda trabalhei, voltei para casa e embarquei à noite. A Lívia, o Crepaldi e o Erci chegam a Medellín na segunda de manhã, resolvem as questões burocráticas de check-in no hotel, comprar o chip do celular. Depois do almoço, eles vão para o estádio e fazem uma matéria com torcedores colombianos para dar um clima da cidade, para ver o que eles sabiam da Chapecoense. Alguns não sabiam qual era o time, chutaram Coritiba, chutaram umas coisas assim, e os que sabiam não conseguiam pronunciar. Chapecoense, umas coisas assim. E aí a gente gravou, voltamos pro hotel e aí tinha a expectativa da chegada. Então o que a gente fez? Eu escrevi algumas coisas já desse VT e aí a gente saiu e foi pro hotel. E eu lembro que a gente tava com fome porque a gente não tinha jantado. Tinha um restaurante próximo, a gente falou, vamos pra lá. Ele tinha uma janela que ficava virada pra avenida e era uma avenida grande, era caminho obrigatório para quem viesse do aeroporto. Então a gente fica de olho, se o ônibus passar a gente sai correndo. E aí nessas eu até mandei uma mensagem para o Giovanni Klein, que era o repórter da RBS de Chapecó, que estava no voo. Vocês já pousaram? Porque a gente está querendo saber quanto tempo vai levar até o hotel e tal. E aí na hora eu vi que deu um tique e pensei, bom, então eles ainda não pousaram. Quando eles pousarem eu vou ver. E aí começam a surgir as primeiras informações de que alguma coisa tinha acontecido. O primeiro veículo a noticiar na Colômbia foi a Rádio Caracol. Eles entraram com um boletim no ar às 11h35 da noite no horário local, e eu particularmente não lembro de ter ouvido esse áudio na época reproduzido em algum lugar, mas pesquisando para fazer esse episódio eu fui fuçar no site da rádio e lá nas pesquisas de material antigo eu achei esse boletim. Eu vou tocar ele aqui para a gente ouvir e repara como a primeira informação é só de uma emergência com um avião procedente da Bolívia. E depois a segunda pessoa faz a associação de que naquela noite um dos voos da Bolívia era esse voo com a delegação da Chapecoense. Mas naquele momento nada confirmado ainda. Claro que o áudio é em espanhol, mas eu acho que dá pra gente entender. Vamos ouvir. Noticia en Caracol Radio. 11 de la noche, 35 minutos en Caracol, y mucha atención que a esta hora el aeropuerto José María Córdoba de Medellín está reportando una emergencia que ha ocurrido con una aeronave procedente de Bolivia. Se adelantan las investigaciones de lo ocurrido. Vamos de inmediato a Medellín con nuestro periodista Sebastián Estrada. ¿Qué detalles se conocen? Sebastián, buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Pues hace pocos minutos la cuenta de Twitter del aeropuerto José María Córdoba confirmó, abro comillas, atentos, a esta hora se presenta una emergencia con una aeronave procedente de Bolivia. 11 de la noche, 36 minutos en Caracol Radio. Vamos de inmediato con Diego Rueda, director de El Alargue, porque también pues la gente estaba muy preocupada por el tema del vuelo de algunos jugadores que estaban próximos a llegar a la ciudad de Medellín. ¿Qué tal, Diego? Lo escuchamos. Sí, Carlos, con las buenas noches a todos los oyentes de Caracol.
Pues hay gran temor, no solamente en la desaparición del avión, sino que en uno de los vuelos que hacía escala hoy en Bolivia, debería llegar a Medellín sobre las 9:30 de la noche el avión que traía a los jugadores de Chapecoense, que es el rival de Atlético Nacional este miércoles en la final de la Copa Suramericana. El vuelo estaba previsto que debía aterrizar sobre las 9:30 de la noche. Estamos buscando por los lados de Brasil porque realmente hay una seria preocupación. E neste momento, pues, a Caracol também colocou essa informação no Twitter, e aí tem umas coisas que acontecem numa combinação de acasos no jornalismo, que eu lembro que a primeira pessoa da redação do Globoesporte.com a saber da notícia foi o Bernardo Pombo, um repórter que trabalhava até comigo na mesma equipe na época. Ele estava em casa de madrugada, acordou para ir no banheiro, pegou o celular para dar uma olhada e, por coincidência, ele tinha acabado de ver aquela série sobre o Pablo Escobar, não Narcos, né? A série colombiana, Pablo Escobar, o Patrão do Mal, que é uma série de TV da Caracol. E o Pombo estava obcecado ali com aquela série e por isso ele tinha passado a seguir várias contas de Twitter da imprensa colombiana. Então ele viu essa postagem, imediatamente já acionou a chefia do site e se mandou para a redação. Enquanto isso, lá em Medellín, a Lívia estava no hotel esperando a chegada do ônibus, só que tinha um brasileiro lá, chamado Rodrigo, de uma empresa que cuidava dos traslados terrestres da Chapecoense. E um sócio dessa empresa estava no aeroporto e informou para ele. E aí foi ele que nos chamou, uma primeira informação assim, olha, aconteceu alguma coisa, a gente ainda não sabe bem o que, mas o avião perdeu contato com a torre de controle do aeroporto. Aí ele perguntou pra gente se a gente estava de carro, a gente não estava. Aí ele falou, então a minha sugestão é que vocês peguem um táxi e vão pro aeroporto. É isso que eu vou fazer, eu vou pro aeroporto. E aí no caminho eu fui trocando mensagem com ele. E tentando falar com o Brasil, porque era de madrugada no Brasil. Isso, né? Então a gente não conseguia falar com o Brasil, aquele estresse. E aí ele nos alertou, olha, aqui não tem nada, parece que tem muitos sobreviventes, muitas vítimas, e essas vítimas vão ser levadas para os hospitais da região. Então eu tô indo para um hospital. Aí a gente nem parou no aeroporto, a gente deu a volta e foi pro primeiro hospital. Eu faço o primeiro vivo desse hospital que é gigante, é um hospital super de referência ali na região. Só que, justamente por ser um hospital super de referência, nosso acesso era super restrito, mas tudo bem, conseguimos pontuar um primeiro vivo, e aí foi apenas isso que eu fiz nesse hospital. Eu vi que lá a gente não ia conseguir muita coisa, e aí nos disseram, alguém da imprensa colombiana nos disse que tinha uma clínica pequenininha e que era mais perto do local exato do acidente. E aí a gente foi para lá, e aí foi lá, assim, a imagem que todo mundo viu, os vivos que todo mundo viu são de lá, da Clínica San Juan de Dios. Vamos então agora ao vivo com a repórter Lívia Laranjeira. Ela está ao vivo no Hospital San Juan de Dios. Lívia, qual é a situação de momento por aí? Já há movimentação de feridos chegando a esse hospital? Boa noite. Boa noite, Saraiva. Boa noite a todos ligados com a gente no Sport TV. Como você disse, o Hospital San Juan de Dios, aqui em La Serra, a cerca de 45 quilômetros de Medellín. A gente primeiro esteve no Hospital San Vicente e agora nos dirigimos aqui ao La Serra. Por enquanto, nenhuma movimentação de chegada de feridos. Há muitas informações desencontradas, né, Saraiva? Alguns sites noticiam que alguns feridos já teriam chegado aqui ao Hospital San Juan de Dios, mas não chegaram ainda. A movimentação, por enquanto, é só da imprensa e da equipe médica após esperando a chegada desses feridos. A situação nesse momento aqui... Bom, com esse bombardeio de informações, tendo que entrar ao vivo em vários telejornais e com uma apuração difícil, porque os jornalistas não estavam no local do acidente, a gente fica curioso para saber como se consegue informação nesse cenário. Uma das fontes da Lívia era o Rodrigo, aquele funcionário da logística que estava no hotel. Porque ele tinha acesso à delegação e enfim, às informações da delegação. E aí a gente, nessa outra clínica, a gente conseguia conversar com os médicos. O diretor da clínica ficou, lógico, trabalhando loucamente, mas quando ele conseguia, ele saía para nos atualizar do que estava acontecendo. Mas, assim, a nossa apuração foi muito com o motorista da ambulância que chegava, porque a gente não tinha ninguém no local do acidente, a gente não sabia qual era a cena. Então, a gente ia conversar com o motorista da ambulância. Como é que tá lá? O que tem? Não, tem muita gente, mas é muito difícil de chegar, porque a gente cogitou, será que a gente vai para lá?
não, é muito difícil de chegar, não tem como. Os carros normais atolavam no caminho, tinha que ser 4x4, porque além de tudo tinha a chuva que atrapalhava tudo, era uma mata fechada, eles tiveram que abrir a mata. Por favor, necessitamos ajuda! Alguém, por favor! Silêncio! 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 Para mim era muito desesperador a identificação. Quem é que tá chegando? Quem é que já foi resgatado? Porque você morre de medo de dar uma informação errada, eu morria, lógico, pelo menos. As informações eram desencontradas, houve erro, pelo menos um, que é o do Danilo. Essa situação do Danilo foi um vai e vem de informações, assim, é legal a gente explicar, né, como é que foi isso, assim. Porque a situação toda do Danilo, hoje, o que a gente sabe, ou o que a gente imagina, melhor Sim. dizendo, que quando o Follmann foi resgatado, ele muito provavelmente se identificou como goleiro da equipe e que, no meio da confusão, goleiro da equipe, Danilo. É isso. Que o Danilo era um personagem que estava muito em voga na época. Todo mundo sabia quem era o Danilo. Isso. Chega a informação de que o Danilo sobreviveu e que ele está sendo levado ao hospital. E aí, a minha apuração foi com o diretor da clínica onde eu estava. Por quê? 3 hospitais, 3 centros médicos receberam feridos. Uhum. A clínica onde eu estava, que recebeu 3 brasileiros, Alan, Rafael e Neto. A clínica Sommer, que recebeu os 2 bolivianos da tripulação. E o Hospital São Vicente, que era esse maior, que no primeiro momento só recebeu o Follmann. Os 3 diretores dos 3 hospitais estavam em contato entre si. Então, eu fui no diretor da clínica onde eu estava, e ele me garantiu, olha, nós temos esta lista de sobreviventes, não tem nenhum Danilo nessa lista. E aí eu dei essa informação. Só que a Cruz Vermelha vai e solta uma lista de sobreviventes com o nome do Danilo. Que eu não queria dar essa informação porque eu não sabia se isso era verdade. Aliás, a informação que eu tinha da minha fonte, que até então eu tinha todo motivo para confiar, era de que não, de que eram 6 sobreviventes e esses 6 nomes, ponto final. Como eu falei na abertura da reedição desse episódio, eu regravei todas as locuções com uma qualidade melhor, mas essa locução que você vai ouvir agora, eu mantive a original de 2019, porque foi um depoimento pessoal meu, que não foi roteirizado, foi de improviso mesmo, e ficaria meio artificial se eu regravasse agora com o mesmo texto. Então eu vou reproduzir a locução original de 2019. Vamos ouvir. Eu lembro bem desse momento das informações desencontradas, Danilo sobreviveu, não sobreviveu, qual é a lista de passageiros, o que realmente aconteceu, porque foi mais ou menos na hora que eu cheguei à redação nesse dia. Então eu vou dar um depoimento curto aqui, pela primeira vez um depoimento mais pessoal do que aconteceu comigo naquele dia, porque eu moro perto da redação do Globoesporte.com, então eu ia trabalhar a pé, e eu sempre dava uma olhada no celular antes de ir, quando eu acordava, e nesse dia, por acaso, eu não olhei o celular. Então eu saí de casa sem saber o que tinha acontecido. E quando eu tô chegando na entrada, eu pego o celular para ver, e aí eu tomo um choque ali na hora, e foi na hora mais ou menos que eu tava quase subindo as escadas já da redação, e quando eu olho a redação tá lotada de gente já, todo mundo numa correria trabalhando, e eu, caramba, entrei, corri, sentei na minha mesa, na minha cadeira, e nessa hora a gente vai meio num instinto automático, e eu já pergunto, tá precisando de quê? Qual é a matéria que tem que pegar? O que eu posso fazer agora? Qual é a ajuda? E você começa a trabalhar. E eu sentei na minha mesa no automático, entrei na matéria principal para saber o que tinha acontecido e comecei a trabalhar e ajudar ali na retaguarda. E o que aconteceu comigo, que foi a parte mais chocante para mim, é que eu só fui saber dos jornalistas que estavam no voo quase 2 horas depois de ter chegado para trabalhar, porque eu fiquei ali naquele automático e num determinado momento que eu fui olhar as outras matérias é que eu vi que tinha uma matéria com a lista dos jornalistas que estavam no voo e que tinham morrido. E aí eu comecei a ler essa lista e eu lembro claramente desse momento. Nome por nome, eu lembro que o primeiro nome que eu vi na lista foi o do Vitorino Sherman, e até que eu vi o nome do Guilherme Marques, que tinha trabalhado comigo, tinha sido estagiário da minha equipe no começo da carreira dele no Globoesporte.com e era um grande amigo meu e de toda a redação ali do Globoesporte.com, todo mundo conhecia muito, gostava muito dele. E ali, quando eu virei para trás, e eu pergunto, se não me engano, para o Daniel Lessa, que estava atrás de mim, que era o coordenador naquele momento ali daquela cobertura na retaguarda, um dos gerentes do site, e eu falo, cara, ele estava na lista, ele estava no avião,
E aí ele fala, pô, você não tinha visto ainda? E ali me deu o primeiro baque. Mas é uma coisa muito louca, porque a gente continua trabalhando, né? Mesmo sabendo que você perdeu pessoas muito próximas, você continua trabalhando. E era de manhã cedo, e eu lembro que nesse dia eu trabalhei até 1h30 da manhã. E só quando eu fui chegar em casa, é que aí sim eu fui ver e-mails antigos que eu tinha trocado com o Guilherme, e aí realmente desabou tudo, e aí vem o choro, vem, enfim, tudo aquilo que você foi no automático durante o dia, vem quando você dá uma parada. Então eu fiquei imaginando nessa conversa com a Lívia, se pra gente que estava no Rio de Janeiro, longe do cenário da ação, já foi tão difícil, né? Como deve ser isso para quem está lá e você não consegue nem fazer uma logística de coisas simples, como, por exemplo, ir ao banheiro, comer, né? Em que momento se faz esse tipo de coisa? Então fiquei também curioso para saber como a Lívia conseguiu lidar com essas questões. Não vou nem falar dormir, porque dormir ela só foi dormir muito depois, mas eu queria que ela explicasse para a gente como ela conseguiu, por exemplo, em algum momento comer alguma coisa ou processar a informação enquanto ela estava indo ali no trabalho automático. Eu só fui comer à noite, assim. Mas eu não sentia fome. Eu lembro que a Lília Telles chegou, porque daí a Globo mobilizou toda uma equipe. E eu lembro que, eventualmente, a Lília me ofereceu um salgado, já à noite. Uhum. No Brasil já era à noite, lá devia ser fim de tarde. E eu dei uma mordida e me embrulhou o estômago, sabe? Não conseguia. Eu estava de estômago vazio completamente. E é louco, Rodrigo, porque muita gente fala assim pra mim, eu não conseguiria, se fosse comigo eu não conseguiria. Mas se alguém me perguntasse, eu também diria que eu não conseguiria. Eu não sei como eu fiquei em pé naquela noite. Eu passei frio, porque eu tinha saído pra fazer uma entrevistinha que ia durar meia hora. Eu saí de manga comprida, mas eu saí sem casaco. Eu passei frio, meu celular, eu tava sem carregador, então teve uma hora que a gente começou a compartilhar carregador, toda a imprensa que tava ali. Não comi, não dormi, porque eu fui direto pra lá, então passei a madrugada inteira. Eu tomei café, isso sim, tomei muito café. Esse é mais um momento para a gente fazer juntos aquele exercício que a gente sempre faz aqui na série Memórias, de tentar se imaginar dentro da situação. É óbvio que a pior situação, de maneira geral, não era dos jornalistas, né? Era dos parentes, de quem perdeu o filho, quem perdeu pai, marido, irmão, enfim. Mas como a gente está aqui falando de jornalismo, imagina também como não deve ser fácil trabalhar nessas condições. E tem até uma outra história, porque o Sport TV mandou um narrador e um comentarista para fazer o jogo, o Júlio Oliveira e o Rafael Rezende, e ouve só essa história que a Lívia conta. Eu lembro até que o Rafa Rezende me mandou uma mensagem de noite, assim, Lívia, tô dentro do avião, embarcando, e acabei de ler uma notícia aqui, tipo, é real? Nossa. E eu, olha, Rafa, a gente ainda não sabe bem o que aconteceu, a notícia é real, mas a gente ainda não tem detalhes, vem tranquilo. Porque até então, a gente não sabia se podia ter sido, por exemplo, um problema meteorológico. E aí o cara embarcando para vir para o mesmo lugar. E sem poder ir apurando durante o voo, né? Você porque aí você desliga. Tanto que é isso, ele embarcou lá com as primeiras notícias no Twitter e chegou em Medellín com tudo já meio esclarecido. E aí o Rafa e o Júlio, os dois de mala, foram do aeroporto para a clínica onde eu tava. E aí os dois meio que me renderam por um tempo. Àquela altura eu tava fazendo Globo, Sport TV, eu entrei um pouco na Globo News algumas vezes, eu entrei na RBS Santa Catarina e eu entrei nas rádios do grupo. O Fabrício dividiu comigo as rádios, mas ele não podia fazer TV, porque na época ainda tinha... Hoje em dia acho que já tá mais tranquilo, mas na época assim, o produtor não aparecia no vídeo. E mais ou menos naquela hora, me avisaram que o JN ia querer um VT. Então, em algum momento, eu precisava parar para escrever o VT do JN. E aí o Júlio e o Rafa chegaram e assumiram um pouco os vivos. Boa tarde, Barreto, a todos que acompanham o Seleção, né? Como você disse, eu e o Rafael Rezende, durante essa madrugada, fizemos aí o voo aqui para Medellín, na Colômbia, para a transmissão da partida de amanhã e viemos direto aqui para a clínica San Juan de Dios de la Serra, né? Que é o município de la Serra, onde... E aí depois chegaram as equipes que foram mandadas por causa do acidente, né? O Júlio e o Rafa iriam de qualquer forma, mas depois chegaram as equipes que foram mandadas por causa do acidente. Então eu já citei
a Lília Telles. Olha, desde a confirmação da notícia durante a madrugada, o Brasil começou a receber muitas notícias que vinham aqui da região de Medellín e muitas dessas notícias vieram da Lívia Laranjeira, que é repórter do Sport TV. Então ela já está há quase 24 horas no ar, passando informações, estava na porta do hospital. Não era isso, Lívia? Desde 1h da manhã, eu, o produtor Fabrício Crepaldi, o repórter cinematográfico Erci Moraes do Sport TV. Chegou o Ari Peixoto, o Showa, o Edgar Alencar, o Bruno Cortes, que eles mandaram de Nova York, na época ele ainda era correspondente em Nova York. E aí foi chegando todo mundo e as demandas foram mais ou menos sendo divididas. Mas mesmo assim, eu fiquei no ar até o JN. Eu ainda fiz um vivo no JN. Foi a minha última demanda do dia. Moradores da região também vêm trazer comida, água, café, ajudam como podem e com um pouco de conforto também para nós, trabalhando na cobertura dessa tragédia. Juliana, Heraldo. Obrigado, Lívia, pelas suas informações. E aí você perguntou em que hora eu fui parar? Foi nessa hora. Depois do JN, aí me dispensaram e aí eu volto pro hotel, mas é isso, assim, eu não como. Uhum. Eu fui comer no café da manhã do dia seguinte. Eu consegui tomar um banho e dormir um pouco. Eu não apaguei, mas eu estava bem cansada, então Sim. eu consegui dormir. E aí, como eu tinha sido a primeira a encerrar, então eu fui a primeira a entrar no dia seguinte. Uhum. E a clínica era distante, dava umas 2 horas de Medellín, então eu acordei tipo 3h30 da manhã, assim, pra estar no hospital umas 5h30, que eram 8h30 no Brasil, sabe assim? Então foi bem maratona, assim. E no meio dessa maratona, entre o fim do primeiro longo dia de cobertura e o início do segundo dia, é claro que a ficha começou a cair. Eu chorei bem naquela primeira noite. Tipo, sabe aquela cena da pessoa no banho e meio que limpando tudo. Foi a primeira vez que você chorou. Foi, de chorar, de debulhar, sim. Eu já tinha emocionado algumas vezes, mas de chorar, de soluçar, foi a primeira vez. Eu fiquei 12 dias em Medellín. Então é claro que ao longo desses 12 dias também foi acalmando a cobertura. A partir de um certo momento entrou no ritmo. Mas eu só fui entender quando eu voltei. E ainda tem um outro ponto relevante que passou pela cabeça da Lívia. E aí eu acho que existe até uma discussão, se você me permite. Tem até um certo machismo envolvido, porque eu me preocupei muito em não chorar ao vivo. Eu chorei, mas era uma preocupação, eu não queria chorar ao vivo. Eu sei que todo mundo ali entenderia se eu chorasse. Eu sei que ninguém em sã consciência questionaria o meu profissionalismo, porque estava todo mundo muito abalado. Mas em uma situação talvez diferente, se não fosse aquela comoção toda, a impressão que eu tenho é que o choro feminino denota desequilíbrio, enquanto o choro masculino denota sensibilidade. Uhum. Então eu acho que vale também um pouco essa reflexão, porque eu me cobrei muito para não chorar, para não deixar transparecer, sei lá, um envolvimento grande demais. Durante os 12 dias de cobertura da Lívia, o auge desse envolvimento, quando praticamente ninguém conseguiu segurar o choro, nem na Colômbia nem no Brasil, foi o momento do velório, né? Quando os caixões deixam Medellín e são levados para Chapecó. Lívia, a liberação dos corpos, ela vai até que horas? Há uma previsão? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todos. Na verdade, a gente já saiu do Instituto Médico Legal aqui para a funerária, porque todos os corpos dos brasileiros já foram liberados, já estão aqui na funerária. Os últimos caixões... Nesse dia eu chorei 2 vezes. Eu fui escalada para fazer a saída dos corpos da funerária. Então tem 2 momentos. Tem um momento que eu entro, e aí foi o primeiro dia que eu tive a dimensão, porque são muitos caixões. Um do ladinho do outro, assim. É bem pesado. Bem pesado. E aí, a gente combinou que a gente não faria vivo com a câmera virada para os caixões. Uhum. E aí, o que acontece? Eu fiquei de frente para os caixões e a câmera me focando para o outro lado, né? E aí, eu entro ao vivo no Redação e eu vejo... Eu não sei se era um amigo, um empresário, alguém do Danilo, muito emocionado diante do caixão, chorando bastante. E aí aquilo me quebra, assim, naquela hora. Aí eu tava num vivo no Redação, eu peço desculpa e tal, e segue o jogo. E aí, na hora da saída do cortejo, quando os carros foram começando a sair, eles falaram pra mim, Lívia, sobe o sinal e vai mandando as imagens.
Eu fiz um vivo, olha, os carros começaram a sair, falei. E aqui no Brasil, na redação, eles estão recebendo o sinal da nossa câmera. Não necessariamente passando na TV, né? Não necessariamente passando na TV. E nessa hora, eu começo a ser abordada por colombianos, também muito emocionados, estava todo mundo muito emocionado. E uma senhora, especificamente, me abraça muito e fala que a Colômbia sempre vai ser a nossa casa e que a nossa dor é a dor deles também. E ali eu desabo. Eu achei que eu estava fora do ar. Só que as pessoas que estavam recebendo esse sinal viram essas cenas e colocaram no ar. Então só depois é que eu soube que nesse momento eu também estava ao vivo. E aí, então nesses 2 momentos que eu choro no ar. Aí a gente teve um dia muito intenso na cobertura, desde a saída de Medellín, a chegada dos aviões pousando em Chapecó. O Galvão Bueno comandou essa transmissão ao vivo na Globo e se emocionou bastante. Que Deus abençoe a todos. E sejam bem-vindos de volta a casa. E no Sport TV, quem ancorou essa transmissão foi o Jader Rocha. Muitos torcedores, e reiterando, né, a nossa posição aqui dentro do gramado, nós estamos de frente para uma das arquibancadas. E muitos desses torcedores que aplaudem choram. O Jader é um amigo querido de transmissões no Sport TV, trabalhamos juntos várias vezes no basquete, é um ouvinte do Vida de Jornalista, tem um carinho muito grande pelo podcast, e eu pedi para o Jader contar um pouco pra gente como foram essas longas horas de cobertura. Enquanto ele fala, mais uma vez eu queria pedir para você que está ouvindo para tentar se imaginar, fazer esse exercício, se colocando no lugar de um profissional que também perdeu amigos e assume uma transmissão extensa, e provavelmente aquelas horas do cortejo e do velório foram as mais dolorosas de toda a cobertura. Bom, Rodrigo, certamente esse momento, essa cobertura foi disparado de longe a mais difícil, momento mais duro dessa minha carreira, e lá se vão praticamente 25 anos no jornalismo. E eu jamais imaginei que eu pudesse passar por uma situação semelhante como aquela no início de dezembro, né, de 2016, quando fui escalado para, através da transmissão do Sport TV, ser o âncora daquele que seria um dos momentos mais tristes, se não o mais triste da história, né, do esporte brasileiro, aquele velório coletivo dentro do estádio da Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Começam nesse momento a serem trazidos então aqui para dentro do gramado da Arena Condá os caixões com as 50 vítimas. Fazem parte da delegação da Chapecoense, para aquele que sem dúvida nenhuma vai ser um momento de maior emoção, né? Para todos nós. Para todos nós. E eu confesso que não fiz uma preparação muito específica para isso não, viu, Rodrigo? Eu simplesmente imaginei e coloquei na minha cabeça que eu precisava ser o mais autêntico possível. Porque era um momento de muita dor, né? Era um momento de luto para todos nós. Afinal de contas, vidas se perderam. Muitas destas vidas ainda com uma certa ligação. Muitos amigos, né, da imprensa que nos deixaram naquele acidente, vítimas do acidente. Alguns jogadores com quem eu tive a oportunidade de conviver de perto dos tempos em que eu trabalhava no Rio Grande do Sul, né? E eles haviam passado por Grêmio, por Internacional, então eu tinha uma certa proximidade, conhecia alguns dos familiares e me coloquei no lugar deles desde o início, desde que a tragédia acabou se espalhando, né, em todo o mundo. Então, fiz com que aquilo fosse o mais autêntico possível, e eu sou um cara autêntico, eu sou um cara emotivo, eu procurei, de certa forma, traduzir, embora as imagens fossem muito fortes e mostrassem tudo aquilo que estava sendo vivenciado, né, naquele dia chuvoso lá em Chapecó, naquele sábado chuvoso, mas eu queria que aquilo que eu estava passando fosse, de fato, algo a ser testemunhado por todos e, evidentemente, com a mais pura verdade, né, com aquele sentimento de verdade. A todos nós que escolhemos, né, trabalhar com o jornalismo esportivo, você jamais vai imaginar que irá se deparar, especialmente por estar dentro de um estádio de futebol, com uma situação como essa que a gente tem visto hoje aqui. Não é fácil,
faz parte do nosso trabalho, né? Muito. E eu lembro que em vários momentos ao longo daquela transmissão, e se eu não me engano foram 8, 9 horas ininterruptas ao vivo dentro do estádio, ao lado do meu colega, meu querido e competente colega Paulo César Vasconcelos, um amigo, né, comentarista que eu tenho. Em vários daqueles momentos eu desabei no meio da transmissão. Fosse na descrição das palavras, fosse observando as imagens. Em muitos momentos eu precisei me afastar da transmissão, ficar quieto, me recolher, orar, porque a emoção batia forte e eu não encontrava palavras, né, para poder passar para o público, contar para o público aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava vendo. Desculpas, inclusive, há pouco, né? Mas chega um momento em que é difícil, né, você segurar por toda essa carga emocional, né, que a gente tem visto e sentido, acima de tudo, desde ontem aqui na cidade, com esse clima de consternação absoluta. Então peço desculpas a todos aí. Foi duro, Rodrigo, foi muito complicado, de fato muito difícil, né, de poder descrever esse sentimento. Algo que eu carrego para a minha carreira, algo que eu carrego para a minha vida, porque foi uma lição e por vezes ainda é difícil para mim até hoje assimilar e entender tudo aquilo que aconteceu. Obrigado, Jader, por dividir com a gente essa lembrança tão intensa. Parabéns pelo trabalho naquele dia. E aqui eu vou fazer mais um depoimento pessoal sobre como foi aquele dia na redação, o dia do velório. E mais uma vez eu vou manter o depoimento original da gravação de 2019 desse episódio. Vamos ouvir. Pra gente, no Globoesporte.com, na redação, a gente tinha essa ligação muito forte com o Guilherme Marques, que foi velado na sede do Botafogo, com o Guilherme Vanderlars e o Ari Júnior, os três foram velados no Botafogo. E ao longo daquela tarde, as pessoas da redação foram se revezando. Então, saía um pequeno grupo, ia até o velório para se despedir do Guilherme, voltava para a redação para render um outro grupo que ia até o velório e assim por diante. Nesse dia eu consegui ir até lá, foi também um momento bem difícil, mas foi mais difícil ainda para mim porque tinha também o Lion Espíndola, que era o repórter do Globoesporte.com em Santa Catarina, que estava no voo. O Lion, na verdade, era o único jornalista do site, propriamente dito, porque o Guilherme tinha trabalhado no site, mas naquela época ele estava na TV já, e por causa do trabalho eu não consegui ir nem para Florianópolis, onde teve um velório na Catedral Metropolitana, e nem para Terra de Areia, no Rio Grande do Sul, a cidade onde mora a família do Lion, onde foi o enterro. E aquilo ficou me consumindo ali nas semanas seguintes, uma culpa mesmo de não ter conseguido ir. E eu finalmente consegui na missa de um mês. Eu viajei para a Terra de Areia, encontrei a mãe, o pai, os irmãos do Lion. Eles me receberam de um jeito muito generoso. Eu passei a tarde na casa deles. Eu lembro que também chovia muito naquele dia, por coincidência, né? Assim como no dia do velório em Chapecó. E nós fomos juntos para a missa. E aquilo me deu um pouco de paz, eu sou muito grato a eles. Então o episódio ainda não acabou, mas desde já eu dedico esse episódio, claro, a todo mundo que perdeu pessoas queridas naquele momento, mas especialmente a família do Lion, a Dona Rosa, o seu João Batista, o Wellington, a Kellen, pessoas que me receberam tão bem naquele momento tão difícil. Mas vamos voltar para a cobertura, porque depois daquele dia do velório, a Lívia continuou mais um tempo em Medellín. Mas essa segunda semana foi um pouco mais tranquila na rotina, né? Tinha já um cronograma de entrevista coletiva dos médicos, dava para sair um pouco para fazer reportagens fora daquela cobertura factual, mas o grosso do trabalho, claro, ainda era o acompanhamento diário dos sobreviventes. E todos os dias esperando notícias de evolução. O esporte agora abre espaço para a repórter Lívia Laranjeira. Ela está em Medellín, na Colômbia, e atualiza agora o estado de saúde dos sobreviventes da queda do avião da Lamia. Aqui em Medellín, a gente segue acompanhando o quadro clínico dos 4 brasileiros que sobreviveram ao acidente envolvendo o voo da Lamia. A última informação divulgada pelos médicos da Chapecoense e do Hospital São Vicente é de que o quadro do zagueiro Neto ainda é crítico. Eles seguem... E aí, eventualmente, a gente pede para voltar, assim, que também foi uma coisa muito legal que o chefe da cobertura sempre deixou muito claro pra gente, olha, o trabalho de vocês está cumprido. Não achem que se vocês pedirem para ir embora, vai apagar o que vocês fizeram até aqui. E aí, eventualmente, a gente chegou num limite e pediu para voltar, e aí eles mandaram uma equipe render. Só que eu fui embora de lá, nenhum dos 4 tinha recebido alta.
E isso foi difícil para mim, assim, porque eu achava que eu tinha que ficar lá. Enquanto eles não saíssem do hospital, eu não podia ir embora. Então foi um conflito bem grande, assim, para mim, foi bem difícil. E chegou a hora de voltar para o Brasil. Só que para voltar para o Brasil, obviamente, era preciso pegar um avião. O que para muita gente é uma coisa simples, mas imagina depois daquela cobertura. A Lívia ia pegar um voo depois de cobrir uma tragédia com um voo. Será que essa tensão passou pela cabeça dela? Passou um pouco, como eu disse, eu sempre tive um pouquinho de medo de avião, mas saber que não tinha sido uma falha técnica, que tinha sido falta de combustível pela ambição de uma pessoa ou de um grupo pequeno de pessoas, me tranquilizou um pouco. Porque você fala, isso não vai acontecer num voo comercial, ou sei lá, né? Talvez até aconteça, mas isso me tranquilizou. E aí eu entrei... Eu queria muito voltar para casa. Então, essa vontade era maior. Era maior. Eu tava muito cansada. Eu queria muito ver meus pais, sabe, assim. Uhum. E aí teus pais foram te buscar no aeroporto? Meus pais foram me buscar. Até hoje eles vão sempre. Me levam, me buscam. Aquele dia foi especial. Minha mãe levou uma orquídea pra mim, que existe até hoje. E também tava o Fabrício, a família dele tava lá. Eu lembro de ver a noiva dele, a mãe. E aí foram me buscar. E aí eu tive uns dias de folga, assim. Eu ia te perguntar isso. Você conseguiu dar uma descansada depois? Era fim do ano. O que facilitou, porque o campeonato já tinha acabado, não tinha aquela pauleira. E a Globo foi muito parceira, assim, nesse sentido, foi muito sensível. Ofereceu um apoio psicológico, tanto para as pessoas que estavam envolvidas na cobertura, quanto para qualquer um que talvez fosse próximo de alguém que estivesse no voo e sentisse essa necessidade. E eu tive 2 semanas de folga, tipo 12 dias de folga, já emenda na semana de folga do fim de ano, e aí eu só voltei a trabalhar em 2017. E mesmo assim foi bem difícil, porque a sensação que me dava era que nada daquilo tinha importância, treino, jogo, assim, aquilo não significava nada. E sei lá, eu queria continuar acompanhando a Chapecoense. E eles foram muito sensíveis até nisso, porque, por exemplo... eu fui fazer a Copinha, que é um tradicional torneio de futebol de base aqui em São Paulo. E todo ano a gente faz a cobertura da Copinha. Em janeiro, né? Em janeiro. E eles me colocaram para cobrir a Chape. E teve mais emoção na Copinha. O time da Chapecoense fez sua estreia em Porto Feliz, São Paulo. Foi o primeiro jogo da equipe depois do acidente aéreo. É uma honra vestir essa camiseta. Lindo que a torcida fez e a gente tem que usar isso para o lado positivo. Então, para mim era especial, porque para os meninos também era, eles dedicavam cada vitória, cada gol ao time que tinha sofrido acidente. Então, eu fui voltando aos poucos, sabe? Eu senti que foi gradativo. Aí eu fui fazer o amistoso que teve contra o Palmeiras em Chapecó, que foi o tal do jogo da amizade. Então, eu não abandonei de uma vez uma cobertura que era tão marcante para mim, né? Eu não queria largar, eu não queria abandonar. Eu fui fazer a entrevista com o Follman lá em Chapecó, depois quando o Follman veio provar a prótese aqui em São Paulo, eu fui fazer essa cobertura também. Então eu fui acompanhando mais ou menos de perto os passos que eles estavam dando. Para mim foi bem importante isso. E olhando lá para trás, para aquelas 2 semanas de cobertura intensa e doída, eu tenho que encerrar fazendo a pergunta clichê, mas aqui necessária. O que é que uma cobertura como essa deixa de lição e ajuda a gente a crescer como jornalista? Eu cresci muito em muitos aspectos, assim. A gente que cobre esporte, eu acho que a gente nunca acha que a gente vai ter uma cobertura de tragédia, né? Uma cobertura tão densa. Porque, de maneira geral, a gente lida com paixões, com alegrias. Tudo bem, vitórias e derrotas, mas de uma forma um pouco mais leve. Me mostrou que, antes de ser uma jornalista esportiva, eu sou uma jornalista. Para mim foi muito importante ver que eu era competente também e que eu podia falar de outros assuntos também de uma forma mais palpável, sabe? Eu estou jornalista esportiva, eu adoro trabalhar com esporte, mas essa eu acho que é a principal lição que ficou para mim, que a gente tem que estar pronto para reportar o que quer que seja.
observar mais essas variações. Assim, o mundo não é feito de esporte, ponto, política, ponto, economia, ponto, cultura, ponto. As coisas se misturam. Eu acho que me fez olhar de uma forma mais abrangente para as coisas. Apesar de ser um tema pesado, é bom relembrar e prestar as homenagens. Não é fácil, mas acho que é necessário, né? Ajuda a cicatrizar também. Para mim foi muito importante fazer esse episódio porque, como vocês ouviram, eu tive muito envolvido nesse caso e agradeço demais a Lívia, ao Jader e a você que ouviu até aqui. Eu imagino que não tenha sido fácil, mas eu espero que eu tenha conseguido ser o mais honesto e objetivo possível para tratar de um caso tão recente, tão angustiante. Então, se você gostou do episódio e achou ele relevante, indica para os seus amigos jornalistas, estudantes, amantes de futebol ou quem você acha que precisa ouvir. O Vida de Jornalista está no Twitter e no Instagram com @vida_jornalista. O podcast é mantido pelos ouvintes, então se você puder contribuir mensalmente, essa ajuda é muito importante. É só buscar o nome do podcast no Catarse, no PicPay ou na Aurelo. E o Vida faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma confraria de podcasts de jornalismo, com muita coisa boa para você ouvir, então busca aí também na @guardachuvapod. Os episódios de 2019 da série Memórias estão sendo republicados com novo tratamento de áudio e a nova leva de episódios inéditos começa no dia 5 de janeiro de 2022. Espero muito que você goste. Um beijo, um abraço e até mais.